Olá pessoal, vamos de mais notícias do Vasco, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Na noite deste sábado, o Vasco foi superado pelo Mirassol por 3-2, jogando fora de casa, em duelo válido, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe Cruz Maltina ampliou a sequência sem vitórias para 7 partidas, considerando todas as competições, incluindo a Copa do Brasil e a Sul-Americana. O técnico Fernando Diniz optou por escalar força máxima, com os titulares em campo, mas o rendimento mais uma vez ficou abaixo do esperado. A defesa, mais uma vez, comprometeu o desempenho coletivo da equipe. Na entrevista coletiva após o revés, Diniz foi direto ao apontar os erros individuais na defesa como responsáveis pela derrota. Segundo ele, os 3 gols do Mirassol nasceram de falhas evitáveis da zaga do Vasco. O psicológico não foi o problema hoje. A equipe reagiu após sofrer 2 gols, empatamos e quase viramos. O que falta é parar de errar. Temos que ser fortes e começar a ganhar, disparou o treinador, rebatendo críticas sobre um possível abalo emocional do grupo. Apesar do resultado negativo, Diniz destacou aspectos positivos, como a capacidade de reação e a produção ofensiva. Ele também elogiou o momento vivido pelo Mirassol, que vem de boa sequência no Brasileirão betano. O Mirassol é um dos times mais regulares nas últimas rodadas. Criamos mais, tivemos posse, finalizamos mais. Se estivéssemos em fase melhor, teríamos vencido. Agora, temos que fortalecer o time e melhorar já para o próximo jogo, avaliou o treinador. Agora, o Vasco volta as atenções para a Copa do Brasil, na próxima quinta-feira em São Januário, buscando uma vaga nas oitavas. Após o empate sem gols na ida, só a vitória interessa. Novo empate leva a disputa para os pênaltis. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Para esse debate, para que a gente possa ligar o alerta e olhar a semana que é decisiva. Porque, afinal de contas, quinta-feira vale a vaga na fase quartas de final da Copa do Brasil, 4.700.000 reais em jogo, Série A contra Série C, esse é o duelo em São Januário, e domingo tem o Galo. Ah, mas é no Rio o jogo. O Vasco não tem jogado bem. Vamos debater tudo isso e muito mais agora. 30 jogos nas 2 temporadas, 24 e 25, comandando Fluminense, Cruzeiro e o Vasco. 24 pontos conquistados. 26% de aproveitamento. São 5 vitórias, 9 empates, 16 derrotas. 30 gols marcados e 45 sofridos. São dados trazidos pelo perfil Scout Vasco. Dados muito preocupantes. Além desses dados, nós estamos acompanhando a performance do time. Os últimos 7 jogos são 4 empates e 3 derrotas, com o Vasco sofrendo para conseguir alcançar o gol adversário de forma eficaz. Cria, tem volume, mas não tem eficiência. É culpa do Diniz? Também, não é só dele. Óbvio que tem a qualidade dos jogadores, mas tem também o Diniz, pela escolha dos mesmos. Se não, vejamos. Por que não mudar o esquema tático do Vasco? Por que insistir em jogar no 4-3-3 ou no 4-2-3-1? Se você considerar uma linha de 3 atrás do Verratti, com o Rayan na direita, Coutinho centralizado e o Nuno. Por que insistir em ter o Verratti sempre os 90 minutos, quando, para ele, a jogada é sempre a bola aérea? Não temos o GB como opção, que seria imediatamente o substituto. Ok. Então, por que não tentar? E ele teve tempo para isso, principalmente os 20 dias de pré-temporada, né, de intertemporada, durante a Copa do Mundo de Clubes, para testar. Rayan de falso 9, o David de falso 9, eu já o ouvi falando sobre isso, mas acho pouquíssimo provável que ele lance isso de início. Talvez durante uma partida. Talvez. Defensivamente, o time é um horror. É um sufoco. Contra-ataques, as linhas estão espaçadas. A gente sofre. Ele insiste no camisa 38. Então, assim, tem a culpa também do técnico Fernando Diniz, que para mim não atravessa um bom momento na carreira. 2023 foi um ano fantástico, mas 2024 não foi um bom ano, nem no Fluminense, nem na seleção brasileira, nem no Cruzeiro, por mais que tenha ido à final da Sul-Americana. Quase não ficou no Cruzeiro, virou o ano. Gente, é só olhar o Cruzeiro. Depois que o Diniz saiu,
a chegada do Leonardo Jardim, como cresceu o Cruzeiro. Com praticamente os mesmos jogadores. Praticamente. Então, assim, o Diniz morreu abraçado com as convicções e os nomes. No Vasco, no Cruzeiro, está acontecendo a mesma coisa. Só que aqui no Vasco tem o respaldo de duas pessoas que amam e queriam o trabalho do Diniz à frente do Vasco. O presidente Pedrinho e o diretor de futebol Felipe. Mas uma pergunta que eu faço para você, torcedor. Não passou da hora de avaliar o trabalho desenvolvido? Porque todo treinador pede o quê? Tempo. Tempo, o Diniz teve 20 dias. 10 foram para férias e depois 20 dias de treinamento. E o Vasco conseguiu piorar. A última impressão antes da Copa do Mundo de Clubes foi a última vitória do Vasco contra o São Paulo, 3-1. E depois, só porrada. E atuações ruins. Teve o primeiro tempo do Inter que foi legal. Teve um outro... Mas a gente vai pegar momentos. 90 minutos, São Paulo. E eu entendi, agora vem o descanso, vem a parada para treinamento, vai dar uma engrenada no time. Não. E aí a culpa é do Diniz. Tecnicamente, alguns jogadores não estão rendendo, mas ele está morrendo abraçado com os nomes. Custou a ele o emprego no Fluminense, custou a ele o emprego no Cruzeiro por conta disso. E os times melhoraram. O Fluminense se salvou do rebaixamento ano passado. O Cruzeiro hoje briga com o Flamengo pela liderança. Venceu ontem o Botafogo aqui no Rio. Aliás, o Cruzeiro venceu os 4 do Rio de Janeiro nesse Campeonato Brasileiro. E nós? Vamos esperar até quando? Torcer contra o Santos hoje para não entrar na zona de rebaixamento? Porque ontem a gente estava na zona de rebaixamento quase que o jogo inteiro do Fortaleza com o Corinthians. Ufa, o Corinthians empatou. É sério que o torcedor do Vasco vai ficar sempre sofrendo com o rebaixamento ou para não entrar na zona D? Para mim, o alerta tinha que estar ligado no sinal máximo, no volume máximo. Jogo de CSA tem que ser um definidor. Se for eliminado, tem que passar o carro em vários que estão lá. Diniz, 38, alguns têm que ir para o banco. Mas se vencer então não muda nada? Serve de, vamos chamar de aviso prévio. Vamos ver o Atlético domingo. Porque não adianta só o resultado. Se a gente só segurar o resultado na mão, vamos virar resultadistas. Vamos atrelar o resultado ao desempenho. 1-1 com o Internacional. Foi um bom resultado? Foi. Tivemos um bom desempenho? Sim, no primeiro tempo, sim. Segundo, não. Mas ok, resultado justo, de bom tamanho, teve influência do árbitro. Mas e os outros jogos? Contra o Mirassol, sábado, a gente conseguiu uma recuperação. Mas aí não tivemos a capacidade técnica, não foi psicológica, porque a psicológica foi buscar a reação, de segurar pelo menos um empate. Aí claro que nós tínhamos que dar as nossas paçocadas. Aliás, acho que foi o Matheus Gilbert que fez esse levantamento. O Vasco é o time que mais falha individualmente que acontece gol do adversário. Eu não aguento mais gol deles, porra. Mas o time faz o quê para melhorar? Você já parou para avaliar isso? Existem peças que não estão rendendo, de novo, e o Diniz vai morrer abraçado com elas. Camisa 38, o Lucas Piton, o Verratti precisa ir para o banco. Em alguns momentos ele não tem condição de jogar, porque a gente observa que a gente fica dependente. Claro que ele é nosso capitão, ele é nosso atacante, é o homem-gol, mas o Vasco fica com uma jogada só com ele. Em alguns jogos, mudar, apresentar fatos novos, porque todo treinador, Diniz, treinador do CSA, o treinador do Galo, ele já sabe jogar com o Vasco, fechar os lados do campo, porque é de lá que vem os cruzamentos, hora do Lucas Piton pela esquerda, do Paulo Henrique pela direita, o Nuno ou o David, quem jogar pela esquerda, gosta de cortar para dentro para bater ou cruzar na área, Ryan da mesma forma. O Vasco é previsível. Não tem uma jogada de escanteio, o Vasco, uma jogadinha trabalhada. Aliás, tinha, mas não executa mais. Que era uma cobrança curta que chegava no Ryan no bico da área, ele trazia para a esquerda e batia no gol. Só o Nuno cobrando escanteio é um horror. O Coutinho cobrando escanteio é um horror. O Paê cobrava escanteio, era um horror. Porque não gera nenhuma situação de perigo. Joga para dentro da área. Se der sorte. Mas a gente não tá dando sorte. Um grande abraço, uma ótima semana. É para pensar, eu quero ler o seu comentário aqui também.
Vamos bater sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. No vídeo de hoje vamos começar falando sobre Campeonato Brasileiro, né? O Vasco ontem conseguiu se safar de entrar na zona do rebaixamento, porém hoje aí, jogo da rodada entre Santos e Juventude, dependendo aí do resultado, o Vasco irá sim entrar no Z4, né? Então a gente vai falar bastante sobre esse cenário devastador e preocupante que o Vasco se encontra dentro do Campeonato Brasileiro, né? Já na próxima rodada, tendo pela frente um Atlético Mineiro que vem crescendo, vem subindo aí dentro da competição. Vamos falar também sobre Copa do Brasil, porque quinta-feira tem decisão, tem tudo ou nada, tem Vasco e CSA aí valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e 5 milhões de reais aí que podem estar entrando nos cofres do nosso Vascão. E vamos falar muito sobre mercado da bola, né? Vamos falar muito aí sobre a volta do Cauã Barros, que se apresenta hoje ao Fernando Diniz e já ficará à disposição aí para os próximos jogos. Vamos falar também sobre outras situações de mercado aí, como por exemplo, a possível proposta que o Vasco pode receber pela venda do atacante Ryan, vindo do PSG lá da França, e vamos falar sobre contratações, né? Porque até agora as contratações, os reforços aí pedidos pelo Fernando Diniz e exigidos pelo torcedor vascaíno até agora não chegaram, né? Apesar da expectativa que essa semana a gente possa ter novidades, né? Possa ter jogadores aí aterrissando aqui no Brasil, né? O caso do atacante colombiano Carlos Andrés Gomes, lá do Rennes da França, que pode estar fechando com o Vasco essa semana, e a expectativa é que o Vasco também anuncia a contratação de um zagueiro, né? De um jogador que chegue aí para assumir a titularidade aí, ou na vaga do Maurício Lemos, ou do João Vitor. Para mim tanto faz, a dependência é muito grande de um jogador aí que assuma a responsabilidade de organizar o setor defensivo do Vasco. Então, primeiramente, quero convidar você, vascaíno, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever lá embaixo, naquele botão escrito inscreva-se, vem fazer parte da nossa família, que todo dia tem vídeo, tem live, tem informação de qualidade aqui para vocês, e peço também a sua colaboração, deixando aquele like no vídeo, se inscrevendo no nosso canal, que aqui o nosso canal é um canal de vascaíno para vascaíno, aqui a gente só quer ajudar o torcedor a ficar bem informado, dar a nossa opinião, ouvir a opinião de vocês. Então, quem puder, compartilha, se inscreve no canal para dar essa força aqui pra gente também. Combinado? E antes de começar o vídeo, queria deixar aquele recadão pra galera que tá precisando, de uma grana extra, tá precisando de um dinheiro para fazer uma obra, pagar uma dívida, fazer um investimento aí na sua empresa. Entre em contato com a Mais Ágil. Esse número que tá aqui na tela agora, o link também tá aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Manda uma mensagem para eles que eles vão ajudar você a sacar o seu FGTS de forma antecipada. Combinado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre Campeonato Brasileiro, né? Ontem a rodada acabou ajudando o Vasco, né? O Fortaleza ali estava vencendo o Corinthians até os minutos finais. Com essa vitória do Fortaleza, o Vasco já teria entrado na zona do rebaixamento, mas acabou que o Corinthians no finalzinho empatou a partida e acabou segurando o Fortaleza dentro do Z4 e o Vasco fora do Z4, né? O Vasco segue ali na 16ª colocação nesse momento, porém hoje tem aí Santos e Juventude, né? E somente uma vitória do Juventude vai fazer com que o Vasco siga fora da zona do rebaixamento. Se o Santos empatar ou vencer a sua partida, ultrapassa o Vasco aí automaticamente, né? E fazendo com que o Vasco entre no Z4, entre ali na zona da degola, o que obviamente será caótico, será preocupante, será muito, muito devastador para o torcedor que não quer viver mais uma vez um cenário aí, né? De filme de terror. Essa é a grande verdade no ano de 2025. Mas a gente vai ter que lidar com isso, né? A gente vai ter uma semana decisiva pela frente. Na quinta-feira tem o jogo contra o CSA pela Copa do Brasil, valendo classificação para as quartas de final da competição. Um jogo ali que com certeza vai ser emocionante. Teoricamente era para o Vasco se classificar sem sustos, mas como a situação hoje é complicada, a confiança do elenco, da comissão técnica, da diretoria, da própria torcida tá lá embaixo. A gente sabe que vai ter que ter muito apoio da torcida na arquibancada e os jogadores dentro de campo, né? Uma entrega total, uma mudança de atitude, né? Que a gente possa realmente passar de fase. Eu acho que uma passagem de fase, com uma boa vitória na quinta-feira contra o CSA, pode até dar uma recuperada nessa moral do elenco vascaíno, né? Que tá precisando demais. A gente vê os jogadores cabisbaixos, sempre nas entrevistas ali mostrando, né? Que realmente estão sentindo todo esse momento negativo. Então nada melhor que uma classificação jogando bem, com um grande resultado, para levar essa confiança para o jogo do final de semana, né? O próximo jogo do Campeonato Brasileiro, o Vasco terá em casa, em São Januário, de novo, contra um time que vem embalado, né? Um Atlético Mineiro que vem,
crescendo muito dentro da competição, né? O time do Galo vem evoluindo, vem se ajustando, né? Vem contratando jogadores, inclusive ontem contratou um jogador do Vasco, o Igor Toledo, volante do Sub-20, que agora é jogador do Atlético Mineiro de forma definitiva, né? Mas enfim, né? Vamos acompanhar como vai ser o trabalho do Fernando Diniz no decorrer dessa semana. Ele que vai ter um reforço aí a partir de hoje, né? O Cauã Barros se apresenta ali ao Fernando Diniz para estar à disposição. Não sei se ele terá condições de jogar a Copa do Brasil, não estou sendo bem sincero, eu acho que ele já jogou pelo América Mineiro, né, na Copa do Brasil, então não acredito que ele terá condições de enfrentar o CSA, mas provavelmente vai poder enfrentar o Atlético Mineiro já no final de semana e quem sabe, né, começando como titular. O Fernando Diniz pediu a volta dele e eu espero agora que utilize o garoto já desde esse começo dessa partida aí contra o Atlético Mineiro no final de semana ali na vaga do Hugo Moura. Mas enfim, é aguardar, trabalhar, estudar os adversários e conseguir, né, como eu falei, dentro de campo implementar um futebol com uma atitude bem diferente do que a gente vem tendo aí nessas últimas partidas, nessa sequência aí de 7 jogos sem vitória desde o retorno às competições aí após a paralisação para a Copa do Mundo de Clubes. E falando agora de mercado da bola, como eu falei, Cauã Barros se reapresenta hoje aí ao Vasco da Gama. A gente pode ter essa semana a chegada ao Vasco de uma proposta multimilionária que pode passar de 100 milhões de reais pelo Ryan, vinda da França, vinda lá do PSG, né? Parece que os diretores do PSG estão cada vez mais impressionados com o Ryan e querem tirar o garoto do Vasco agora, para não poder ali ter competição no final do ano com outras equipes como Real Madrid, clubes da Inglaterra, enfim, clubes do continente europeu, né, que já estão de olho no menino. Então o PSG quer se antecipar, quer tentar tirar o garoto do Vasco já nessa janela de transferências. Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que se o Vasco perde o Ryan nesse momento, a chance de rebaixamento aumenta ainda mais, porque o Ryan vem sendo a principal arma de ataque do Vasco, né? Vem sendo ali o principal jogador aí do ataque vascaíno nesse momento. Então acredito que a necessidade da permanência do Ryan é muito grande. A gente sabe que a situação financeira é complicada, é difícil, mas eu acho que se perder vai complicar ainda mais. E em relação a contratações, como a gente falou, o Vasco é o clube da Série A desse ano de 2025 que menos contratou nessa janela de transferências, né? Apenas um jogador, não estou nem contando com o Cauã Barros, né? Porque é um garoto que já é do Vasco da Gama, a gente só trouxe o Thiago Mendes, vê todos os outros aí que estão brigando contra o rebaixamento, times que estão no topo da tabela contratando aí aos montes jogadores de muita qualidade e o Vasco parado no ponto, né? Mas a expectativa é que essa semana a gente possa ter novidades aí chegando ao Vasco. A tendência é que o Vasco acerte realmente a contratação do atacante Carlos Andrés Gomes, colombiano, né, que joga lá no Rennes da França. Parece que houve um acordo verbal entre o Admar Lopes e os diretores do Rennes por um empréstimo de 1 ano com a obrigação de compra por 3 milhões e 500 mil euros aí em julho do ano que vem. Então, provavelmente, o jogador pode chegar ao Rio de Janeiro essa semana aí, talvez na quarta ou na quinta-feira, para fazer exames médicos e assinar com o Vasco. E a expectativa é que o Vasco também apresente a contratação de um zagueiro. A gente não sabe ainda quem será esse nome, se é um jogador de pequeno porte, se é um jogador mais conhecido, né? A gente semana passada trouxe a informação que o Vasco estava mirando alto, né? Jogadores como Nino, Robert Renan, Yerry Mina, Kurt Zuma, mas a realidade financeira do Vasco é outra. O Vasco não tem condições de pagar salários altos por esses atletas. Então a tendência é que chegue um jogador de menor expressão, um jogador ali que talvez a gente nem conheça, né? Que talvez seja um jogador até de um clube pequeno aqui do futebol brasileiro. Mas o fato é que está precisando. A gente vê João Vitor falhando todo o jogo, a gente vê o Maurício Lemos falhando todo o jogo e os meninos mais jovens, como o Luiz Gustavo, o Lucas Freitas, não vem tendo oportunidade, o que eu acho um grande absurdo. Então a expectativa é que essa semana a gente possa ter novidades aí em relação à contratação de 2 jogadores, um atacante e um zagueiro aí para a composição de elenco do Vasco da Gama. Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, não esquece, deixa o like, dá essa moral, se inscreva no canal. O Vasco de Fernando Diniz vive um péssimo momento na temporada. São 7 jogos sem vencer, eliminação recente na Copa Sul-Americana e risco de entrar na zona do rebaixamento do Brasileirão nesta segunda-feira. Devido à má fase, o treinador está perto de igualar um recorde negativo na carreira. Desde que deixou o comando do Audax SP em 2017 e passou a treinar clubes grandes, essa é a segunda maior sequência sem vitórias de Fernando Diniz, que nesse período passou por Atlético, Fluminense 2 vezes, São Paulo, Santos, Vasco antes da passagem atual e Cruzeiro,
Caso o Vasco não vença o CSA e nem o Atlético MG nos próximos compromissos, Fernando Diniz vai igualar a série de 9 partidas sem vencer pela qual passou quando treinou o Atlético em 2018, na sua pior sequência nesse período. Na ocasião, o Furacão comandado por Diniz perdeu para Palmeiras, Atlético MG e Fluminense e empatou com Grêmio, Bahia e Paraná pelo Brasileirão. Empatou com o São Paulo e perdeu para o Cruzeiro na Copa do Brasil. E na Sul-Americana foi derrotado pelo Newell's Old Boys. Depois de perder para o Mirassol no sábado, numa partida marcada por erros individuais do sistema defensivo, Diniz disse que o Vasco precisa voltar a vencer com urgência. A equipe tomou 2 gols, reagiu e poderia ter feito o terceiro antes do Mirassol. O problema não foi psicológico hoje. Não tem nada a ver e não tem que abalar nada. Temos é que ser fortes e buscar resultado. Vai abalar o que o psicológico? Temos que parar de errar e fazer o que temos de fazer. Começar a ganhar jogo, disse. O próximo compromisso do Vasco é na quinta-feira, contra o CSA, em São Januário, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com um empate sem gols na ida, em Maceió, a equipe se classifica com uma vitória simples. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. E você, torcedor, o que acha da demissão de Diniz? Deixe sua opinião nos comentários.